Há uma frase que, se um homem a disser para você, muda absolutamente tudo. Uma frase que 95% dos homens nunca dizem em voz alta. E hoje eu vou revelar qual é. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Estive em consultório por mais de 15 anos, ouvindo os segredos mais profundos dos casais, os medos que nunca ousam confessar e as verdades que transformam relacionamentos por completo. E hoje vou contar algo que raramente se fala publicamente, algo que observei repetidamente em minha prática, algo que as mulheres buscam desesperadamente sentir de homens maduros, mas que raramente é expresso em palavras. Este vídeo vai mudar sua perspectiva sobre relacionamentos, sobre o que verdadeiramente move o coração feminino e sobre esse ingrediente secreto que faz uma mulher se sentir verdadeiramente vista, valorizada e profundamente conectada. E não é o que você está pensando. É algo muito mais profundo, muito mais poderoso e, acredite, muito mais transformador. Se você ficar até o final, vou revelar exatamente qual é essa frase, as palavras exatas que toda mulher anseia ouvir, mas que os homens, por medo, orgulho ou simples ignorância, nunca dizem. Mas primeiro, preciso que você entenda o contexto. Preciso que você entenda a psicologia por trás disso, porque sem esse entendimento, as palavras serão ocas. E se este conteúdo ressoar, se você sentir que pode ajudá-lo ou ajudar alguém que conhece, inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse tipo de conversa honesta e profunda é o que precisamos agora mais do que nunca. Deixe-me começar com uma realidade desconfortável que vejo todos os dias em minha prática clínica. Existem milhões de casais que funcionam na superfície. Eles atendem às expectativas sociais, têm suas rotinas estabelecidas, mas por dentro vivenciam uma desconexão silenciosa e dolorosa. E aqui está a parte interessante. Na maioria desses casos, ambas as partes querem a mesma coisa. Ambos desejam profundamente se conectar, mas estão falando línguas completamente diferentes. As mulheres, especialmente quando se relacionam com homens mais velhos ou mais maduros, carregam dentro de si uma expectativa muito específica. Não é apenas sobre segurança econômica, não é apenas sobre estabilidade, embora isso também importe. É sobre algo que toca as fibras mais profundas de seu ser emocional e psicológico. E aqui está o problema. A maioria dos homens pensa que está dando exatamente o que é necessário, enquanto as mulheres sentem que algo fundamental está faltando. Lembro-me de uma paciente que veio ao meu consultório há alguns meses. Ela estava com seu parceiro há 8 anos, um homem bem-sucedido, 15 anos mais velho, responsável, atento em muitos aspectos. Mas quando perguntei o que a trazia à terapia, seus olhos se encheram de lágrimas e ela me disse algo que ouço com mais frequência do que você imagina. Sinto que ele me ama, mas nunca sei realmente o que ele pensa de mim, o que sente por mim além do óbvio. É como se houvesse uma parte dele completamente fechada e eu estou do lado de fora, sempre do lado de fora. Esta é a urgência, a crise silenciosa que atravessa milhares de relacionamentos neste momento. E a solução não está onde a maioria a procura, não está em mais presentes, não está necessariamente em mais tempo juntos. Embora tudo isso ajude, está em algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso. Antes de revelar o segredo, preciso que você compreenda o que está realmente acontecendo na psique feminina quando uma mulher se sente atraída por um homem mais velho. E isto não é apenas teoria, é neurociência, é psicologia evolutiva, é a realidade clínica que observei milhares de vezes ao longo de décadas de prática. O cérebro feminino, tanto do ponto de vista evolutivo quanto social, busca em um parceiro algo muito específico: segurança emocional profunda.
Não falo de segurança superficial, falo dessa sensação visceral de este homem me vê, me entende e não vai desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. E os homens mais velhos, em teoria, deveriam oferecer exatamente isso. Eles viveram mais, experimentaram mais, amadureceram emocionalmente, ou pelo menos é isso que se espera. Mas aqui vem a virada interessante que muda tudo. Essa maturidade emocional não vem automaticamente com a idade. Conheço homens de 25 anos com uma inteligência emocional extraordinária e homens de 60 que ainda são crianças assustadas dentro de um corpo adulto. A diferença não está nos anos vividos, mas no trabalho interno realizado, na capacidade de olhar para si mesmos sem medo e na coragem de ser vulneráveis. As mulheres buscam nos homens mais velhos algo que vai além da estabilidade econômica ou da experiência de vida. Buscam alguém que tenha feito as pazes consigo mesmo, que conheça suas sombras e não as projete constantemente no relacionamento, que possa sustentar o espaço emocional quando ela desmorona, sem a necessidade de consertá-la imediatamente ou de fugir aterrorizado. E aqui está o primeiro grande segredo que vou compartilhar com você. As mulheres não buscam perfeição, buscam autenticidade, buscam um homem que possa dizer: não tenho todas as respostas, sem que sua masculinidade se sinta ameaçada. Buscam alguém que possa admitir quando está com medo, quando se sente inseguro, quando também precisa de apoio, porque essa vulnerabilidade controlada, essa honestidade emocional é o que gera verdadeira intimidade. Agora preciso que falemos sobre intimidade, porque aqui há uma confusão massiva que destrói relacionamentos todos os dias. Quando digo intimidade, a maioria das pessoas imediatamente pensa no âmbito físico, no sexo, na paixão. E sim, isso é parte da intimidade, mas é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira intimidade, a que sustenta relacionamentos durante décadas, é algo completamente diferente e muito mais profundo. Intimidade real é a capacidade de ser visto em sua totalidade e se sentir seguro nessa visibilidade. É poder mostrar suas partes mais vulneráveis, seus medos mais profundos, suas inseguranças mais vergonhosas e saber que a outra pessoa não vai usar essa informação contra você, não vai minimizar seus sentimentos, não vai desaparecer porque agora te vê como realmente é. No contexto de um relacionamento com um homem mais velho, as mulheres esperam que essa maturidade se traduza em uma capacidade superior para criar este tipo de intimidade. Esperam que um homem que viveu mais entenda que a conexão real não se constrói apenas nos momentos bons, mas em como navegamos juntos os momentos difíceis. Esperam que ele compreenda que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas o material do qual é feita a conexão autêntica. Deixe-me contar o que acontece neurologicamente quando experimentamos verdadeira intimidade emocional. Nosso cérebro libera oxitocina, o hormônio do vínculo, o mesmo que é liberado entre uma mãe e seu bebê, o que cria esses laços profundos e inquebráveis. Mas aqui está o fascinante. Essa oxitocina não é liberada principalmente durante o ato sexual. Ela é liberada durante momentos de vulnerabilidade compartilhada, durante conversas profundas, durante esses instantes em que nos atrevemos a nos mostrar realmente. E as mulheres têm uma capacidade neurológica superior para gerar e responder à oxitocina. Seus cérebros estão literalmente projetados para criar e manter vínculos profundos. Por isso, quando uma mulher sente que essa conexão está ausente, quando sente que o homem está emocionalmente fechado, ela experimenta uma dor real, não apenas psicológica, mas neurológica. É como se seu cérebro estivesse constantemente buscando essa conexão e não a encontrasse, gerando um estado de ansiedade crônica. Os homens maduros que realmente entendem isso têm uma vantagem extraordinária. Sabem que a intimidade física floresce naturalmente quando a intimidade emocional está presente. Sabem que uma mulher que se sente verdadeiramente vista, ouvida e valorizada emocionalmente
se abre de maneiras que vão muito além do físico. Ela se torna mais receptiva, mais presente, mais conectada em todos os aspectos do relacionamento. Mas aqui vem algo que preciso que você entenda profundamente. Essa intimidade emocional requer que o homem também baixe suas defesas. Requer que ele deixe de tentar ser o eterno provedor invulnerável, o solucionador de problemas que nunca mostra rachaduras. Requer que ele se atreva a dizer: hoje foi um dia difícil para mim, ou isso que você disse me doeu, ou tenho medo de que isso não funcione. E sei o que alguns homens estão pensando agora, mas se eu me mostrar vulnerável, vou perder o respeito dela, vou perder a atração. E aqui está a verdade que transforma tudo. O oposto é verdadeiro. As mulheres perdem respeito e atração quando sentem que estão com um homem que não pode ser honesto, que vive atrás de uma máscara, que prefere a distância emocional a se arriscar a ser visto. A vulnerabilidade autêntica, quando vem de um lugar de fortaleza interna, é incrivelmente atraente. Agora vamos adentrar em algo crucial: a linguagem específica que as mulheres precisam ouvir dos homens maduros. E não estou falando de frases feitas ou de elogios superficiais. Estou falando de uma forma de comunicação que toca o núcleo do que significa ser vista e valorizada. As mulheres precisam ouvir o específico, não o genérico. Quando um homem diz "você é linda", é agradável, mas fica na superfície. Quando um homem diz "a forma como seu rosto se ilumina quando você fala de seus sonhos me faz sentir privilegiado de conhecê-la", algo completamente diferente acontece no cérebro feminino. Aí há a observação, a presença, a evidência de que ele realmente a está vendo. Em minha prática clínica, trabalho constantemente com homens, ajudando-os a desenvolver essa capacidade de observação específica e de expressão emocional clara. E o que descubro repetidamente é que não é falta de sentimentos o que impede os homens de se expressar assim. É falta de prática, é falta de modelos, é medo do ridículo ou da rejeição. Lembro-me de um paciente, um empresário de 52 anos que veio porque sua esposa ameaçava deixá-lo após 20 anos de casamento. Ele estava genuinamente confuso. Eu dou tudo para ela. Trabalhei minha vida inteira para dar-lhe uma boa vida. Ela nunca teve falta de nada. E ela, em sessão conjunta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse-lhe: "Mas você nunca me diz o que vê em mim além de ser sua esposa e a mãe de seus filhos. Você nunca me fala do que sente quando me olha. Passei 20 anos me perguntando se você realmente me vê ou se sou apenas uma parte de sua vida organizada." Isso partiu meu coração, porque vi a dor genuína em ambos. Ele a amava profundamente, mas simplesmente não sabia como expressar isso da maneira que ela precisava ouvir. E isto é mais comum do que você imagina. Os homens, especialmente os de gerações anteriores, foram criados para serem provedores silenciosos, para demonstrar amor através de ações, não de palavras. E embora as ações sejam importantes, as palavras têm um poder transformador que não pode ser substituído. As mulheres precisam ouvir validação emocional. Precisam que, quando expressam um sentimento, um medo, uma preocupação, o homem não salte imediatamente para solucioná-lo ou minimizá-lo. Precisam ouvir: "Entendo por que você se sente assim", ou "isso deve ser realmente difícil para você", antes de qualquer tentativa de solução, porque primeiro precisam saber que suas emoções são legítimas, que não estão loucas por sentir o que sentem. Também precisam ouvir apreciação constante por quem são, não apenas pelo que fazem. É fácil para um homem dizer "obrigado pelo jantar" ou "a casa está bonita". É muito mais poderoso dizer "admiro sua capacidade de criar beleza e aconchego em nosso lar", ou "a forma como você cuida de nossa família me inspira a ser uma pessoa melhor". E aqui vem algo que quero que você anote mentalmente, porque é ouro puro.
As mulheres precisam ouvir sobre o futuro que o homem imagina com elas. Precisam saber que não são apenas uma companhia temporária, que há uma visão compartilhada, que ele pensa em um amanhã que as inclui. Não precisa ser elaborado. Pode ser tão simples quanto: estava pensando naquela viagem que queremos fazer daqui a alguns anos, ou imagino que quando formos mais velhos ainda vamos sentar juntos para tomar café pela manhã. Esses pequenos detalhes dizem ao cérebro dela: estou segura, este homem pensa em um futuro comigo, posso relaxar e confiar. E essa segurança é a base sobre a qual floresce todo o resto no relacionamento. Precisamos falar sobre algo que gera uma tensão constante nos relacionamentos: a dinâmica de dar e receber. E aqui está um mal-entendido profundo que causa sofrimento desnecessário a milhões de casais. Os homens, especialmente os maduros que construíram suas vidas em torno do trabalho e do sucesso, tendem a operar a partir de uma mentalidade de provedor. Sua forma de amar é dar segurança econômica, dar soluções, dar estabilidade, dar proteção. E tudo isso é valioso. Não estou minimizando sua importância, mas há algo crucial que falta nessa equação. As mulheres também querem dar. Querem sentir que sua contribuição emocional, seu cuidado, seu apoio, sua presença são valorizados e necessitados. Quando um homem opera constantemente da posição de quem dá e nunca mostra que também precisa receber, ele cria uma dinâmica desequilibrada que deixa a mulher se sentindo como uma receptora passiva em vez de uma parceira ativa no relacionamento. Isso é especialmente importante quando falamos de homens mais velhos em relacionamentos com mulheres mais jovens. Frequentemente, o homem assume que seu papel é ser o pilar inabalável, aquele que nunca fraqueja, aquele que sempre tem as respostas. E a mulher, inicialmente atraída por essa aparente segurança, eventualmente se sente excluída da verdadeira intimidade, porque ela não tem permissão para estar lá para ele quando ele também precisa de apoio. A verdadeira força de um homem maduro não está em nunca precisar de ajuda, está em saber quando e como pedi-la, está em poder dizer à sua parceira: hoje preciso que você me ouça, ou estou passando por algo difícil e seu apoio significa muito para mim. Isso não o torna fraco, torna-o humano e dá a ela o presente de poder dar, de poder se sentir necessitada, não apenas como objeto de desejo ou como companhia, mas como verdadeira parceira na vida dele. Vi relacionamentos se transformarem completamente quando o homem finalmente se permite receber, quando ele deixa que ela o veja cansado, frustrado, duvidoso, quando aceita seu consolo, seu conselho, sua presença reconfortante, porque nesses momentos ela sente que realmente importa, que sua presença na vida dele faz uma diferença real. Agora vou falar sobre algo que vejo constantemente em minha consulta, algo que os homens raramente admitem, mas que está no coração de muitos problemas relacionais: o medo. Especificamente o medo de não ser suficiente. Os homens, especialmente quando são mais velhos e estão em relacionamentos com mulheres mais jovens, carregam um medo profundo e raramente expresso. O medo de que ela perceba que há algo melhor lá fora. O medo de não poder manter o interesse dela. O medo do envelhecimento e do que isso significa em termos de vitalidade e atratividade. Esse medo, quando não é reconhecido nem processado, se manifesta de formas destrutivas, transforma-se em controle, em ciúmes, em distância emocional autoprotetora. O homem pensa inconscientemente: se eu não me aproximar demais, se mantiver certa distância, quando ela for embora não vai doer tanto. E assim ele cria exatamente a dinâmica que teme. Ela, sentindo-se emocionalmente desconectada, eventualmente se afasta. A ironia é brutal. O mecanismo de proteção que o homem implementa para evitar a dor é precisamente o que cria as condições para essa dor. É uma profecia autorrealizável, devastadora. O que esses homens não entendem é que as mulheres não estão buscando perfeição.
Não estão esperando que ele seja eternamente jovem, eternamente bem-sucedido, eternamente no topo do jogo. O que estão buscando é honestidade, é conexão real, é um companheiro que pode caminhar ao seu lado na vulnerabilidade compartilhada de ser humano. Quando um homem pode reconhecer seus medos, quando pode dizer, às vezes me preocupo com o envelhecimento e que você perca o interesse em mim, ou tenho medo de não estar te dando o que você precisa. Algo mágico acontece. A mulher, em vez de ver fraqueza, vê coragem. Vê alguém que está disposto a ser real, a arriscar-se emocionalmente, a confiar nela com sua verdade. E nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, a conexão se aprofunda de maneiras que nenhuma quantidade de dinheiro, presentes ou gestos grandiosos poderia alcançar, porque finalmente ele está permitindo que ela entre. Está baixando as muralhas e permitindo que ela veja o homem real por trás da fachada. Vou adentrar agora em um território delicado, mas absolutamente essencial: a intimidade física e o que as mulheres realmente buscam nesse aspecto do relacionamento com um homem mais velho. E preciso que você entenda que isso vai muito além da técnica ou da experiência. As mulheres, no contexto íntimo físico, buscam presença, buscam sentir que o homem está ali, completamente ali, não perdido em sua cabeça, não atuando um roteiro que acredita que deve seguir, não tentando impressionar ou cumprir alguma expectativa imaginária. Buscam conexão real, olhares que realmente veem, toques que transmitem algo além do desejo físico. Um homem mais velho tem uma vantagem extraordinária aqui, se a compreende e a aproveita. Ele não precisa mais provar nada, não está mais naquela fase da juventude onde tudo é urgência e demonstração. Pode se permitir a lentidão, a exploração, a verdadeira atenção ao outro. Pode fazer com que se trate menos sobre o destino e mais sobre a jornada, menos sobre a culminação e mais sobre a conexão. As mulheres respondem profundamente à atenção genuína. Quando um homem se dedica tempo para realmente ver como ela responde, o que a faz sentir segura, o que a faz sentir desejada, de formas que vão além do óbvio, quando pergunta, em vez de assumir, quando escuta seu corpo com a mesma atenção com que escutaria suas palavras. Isso cria uma experiência completamente diferente. E aqui está algo crucial que transforma a intimidade física, a integração com a intimidade emocional. Para as mulheres, esses dois aspectos não estão separados. Elas não podem simplesmente desconectar suas emoções e experimentar a intimidade física de forma isolada, não de maneira sustentada e satisfatória. Precisam se sentir emocionalmente seguras, emocionalmente vistas, emocionalmente valorizadas para poder se abrir completamente no físico. Isso significa que o que acontece fora do quarto determina em grande medida o que acontece dentro dele. As conversas profundas, os momentos de vulnerabilidade compartilhada, os gestos de apreciação genuína, a forma como ele a olha quando ela entra na sala, tudo isso é prelúdio para a intimidade física. Tudo isso está preparando o seu sistema nervoso para a abertura, para a receptividade, para o desejo. Os homens que entendem isso deixam de ver a intimidade física como um evento separado e começam a vê-la como a culminação natural de uma conexão emocional constante. E dessa perspectiva, tudo muda. Não se trata mais de começar algo do zero a cada vez. Trata-se de continuar uma dança que nunca realmente para. Vou revelar agora algo que vi mudar relacionamentos da noite para o dia. Algo tão simples que parece quase ridículo, mas tão poderoso que sua ausência destrói até os relacionamentos mais sólidos na aparência. Estou falando da comunicação específica sobre necessidades emocionais. A maioria dos casais opera sob uma suposição perigosa. Se ele me ama, deveria saber o que eu preciso. Essa crença, tão comum quanto destrutiva, está por trás de incontáveis ressentimentos e desconexões. Porque a verdade é que ninguém é leitor de mentes. E assumir que seu parceiro deveria intuir suas necessidades sem que você as expresse claramente é estabelecer as bases para a desilusão mútua.
As mulheres, em sua maioria, foram socializadas para não pedir diretamente o que precisam, especialmente no âmbito emocional. Ensinaram-lhes que ser necessitada é ser fraca, que pedir atenção é ser exigente, que expressar suas necessidades é ser egoísta. Então, desenvolvem formas indiretas de comunicação, sinais, pistas, comportamentos que esperam que o homem interprete corretamente. E os homens, por sua vez, geralmente não foram treinados para ler esses sinais sutis. Funcionam melhor com comunicação direta e clara. Não é que não se importem, é que literalmente seu cérebro está programado de maneira diferente para processar informação emocional. Essa lacuna de comunicação cria um ciclo frustrante. Ela dá pistas que ele não capta. Ele, sem saber que há um problema, continua como sempre. Ela se sente invisível e desvalorizada. Ele eventualmente percebe que algo está errado, mas não tem ideia do que. Ela interpreta sua confusão como falta de interesse e o ciclo se aprofunda. A solução é quase absurdamente simples, mas requer coragem de ambas as partes. Ela precisa aprender a expressar suas necessidades de forma clara e sem culpa, e ele precisa criar o espaço seguro para que ela o faça sem se sentir julgada ou rejeitada. Ao trabalhar com casais nesse aspecto, eu os ensino a usar o que chamo de comunicação vulnerável direta. Soa algo assim: quando você chega em casa e vai direto para o celular sem me cumprimentar primeiro, sinto-me invisível e pouco importante. O que preciso é que, quando você chegar, dedique pelo menos 30 segundos para me olhar, me cumprimentar e perguntar como foi meu dia antes de fazer qualquer outra coisa. Isso me faria sentir vista e valorizada. Vê a diferença? Não há culpa, não há acusação, apenas observação de comportamento, expressão de sentimento e solicitação clara de necessidade. E isso muda tudo, porque dá ao homem informação concreta com a qual ele pode trabalhar. Ele não está mais adivinhando, não está mais tentando decifrar sinais confusos. Sabe exatamente o que fazer para fazer sua parceira se sentir amada. E aqui está o bonito. A maioria dos homens, quando se diz claramente o que sua parceira precisa, está mais do que disposta a dar. O problema nunca foi falta de disposição, foi falta de informação clara. Há um ingrediente que, quando está presente em um relacionamento, faz com que todo o resto funcione melhor. E quando está ausente, faz com que até os melhores esforços pareçam vazios. Estou falando da apreciação genuína, expressa regularmente. Os relacionamentos, especialmente os de longo prazo, têm uma tendência natural de cair na rotina e dar como certo o que antes parecia extraordinário. O homem que antes tirava seu fôlego agora é simplesmente parte da paisagem. A mulher que antes iluminava sua vida agora é parte da rotina diária. E nessa transição invisível, mas devastadora, algo precioso se perde.